Não é nada Então disso. hoje temos aqui João Paulo e o Alisson Cássio, amigos de 20 anos já? Pelo menos. Ah, por aí. Pelo menos 20 anos. João Paulo, engenheiro elétrico. Por quê? Porque quis fazer engenharia elétrica. Que é doido. É Passar doido. para elétrica e para mecânica. Decidiu É fazer doido. elétrica. É doido. Mas tinha as duas. E o Alisson, bacharel em Direito. O pobre. 2 bacharel e um licenciado nessa roça. Vamos lá, fazem a apresentação vocês. Fala quem são vocês, o que vocês fazem, de onde vocês vieram e aonde estão agora. Começa, João. Quer que comece? Beleza, vou começar então. Oi, meu nome é João Paulo, como o Ramon disse. Agora, eu venho daí de Uberlândia, mesmo. Estudei a vida inteira em escola pública. Acho que a gente se conheceu, Ramon, talvez lá na Escola Municipal Valdemar Firmino. Foi lá mesmo. Depois no Euricão. Ou talvez no Eurico Silva. Não, foi no Valdemar, filho. Ou eu tenho a foto. Verdade. Essa aí depois eu quero ver, hein? E depois fiz colegial também no Messias Pedreiro, onde aí com certeza a gente estudou junto também, provado. Os dois, eu... Que é uma história, só um ponto. Não, pega é uma das histórias. Cara, não, é uma das histórias mais maravilhosas do universo, o jeito que eu e o João Paulo se conheceu. Tá, a gente tava lá na frente da lista para ver qual sala que a gente ia sair, né? Tô lá, eu vi meu nome. No primeiro ano, né? Primeiro ano. Apareceu o Wilker. O Pinguim lembra do Wilker. Estudou com a gente no Eurico Silva. Tinha estudado comigo no Eurico Silva, o Wilker apareceu. A gente começou a trocar ideia, conversar. O Wilker, que sala que você é? Não, sou dessa sala aqui, sala da mesma sala que eu. Aí chegou o João Paulo, que conhecia o Wilker, mas a gente tinha estudado junto, mas não se conhecia, não lembrava de se conhecer. Aí o Wilker apresentou eu pro João, e o João começou a conversar e cagou pro Wilker. Mas cagou pro cara. O cara que apresentou nós dois ficou sobrando lá. E igual Giló na janta. Começou a conversar e cagou pro cara. Eu sei pra trás, eu vi ele falando isso, ali no Supermax. É mesmo? Nossa, eu nunca mais vi. Nunca mais vi. Muito tempo que eu não vejo, viu? Com a filhinha lá. A ver a mulher é a filha. Nunca mais vi. Te vamos continuar. Completo. E aí, depois do terceiro ano, lá no Messias, que a gente estudou junto, fiz engenharia elétrica na UF. Depois passei uma temporada na Europa, fazendo meu mestrado, na França, em engenharia elétrica. Depois vim para a Alemanha para fazer meu doutorado. E hoje eu trabalho na indústria automobilística, fazendo carros elétricos. Então, eu trabalho com o projeto de novos motores, novas eletrônicas de potência para os carros elétricos que estão saindo no mercado, vão sair no mercado agora, assim, de 2 a 5 anos. E tô aqui. Isso. É isso aí. Tá, só um adendo nessa jogada de mestre que você teve nessa etapa sua na França, que você não foi para fazer o mestrado, você foi para fazer uma graduação sanduíche. E por pura esperteza do mercado, o cara já fez o mestrado enquanto recebia a bolsa para fazer a graduação sanduíche. Sem vergonha. De fato. Malandro. Aprendam, façam isso. Vai lá, Pinguim, você. Bom, já falou até meu apelido aqui, né? O apelido que ele colocou em mim Foi aonde? Foi no Eurico? Foi no Eurico, fui quinta série. Porra! 22 anos. 2 anos. Caralho. Bom, eu nunca pensei em fazer direito, né? Sempre gostei de carro, automobilismo. E eu trabalhei desde a adolescência na mecânica. Fiz um curso de mecânica industrial no Senai. E depois eu fui ver que não é muito para mim. Aí eu queria fazer engenharia. Fui em uma aula lá na UF. Uma aula de apresentação. Nunca mais voltei. Falei, não, esse negócio de exata não é para mim. Aí fiquei trabalhando muito tempo. E resolvi entrar com um processo contra o Bradesco.
Foi aí que eu conheci o mundo jurídico. Aí me apaixonei. E hoje eu estou trabalhando com um escritório virtual. Ah, não, eu falei para vocês ainda não, né? O João não tá sabendo, não. Depois eu falo para vocês. Você ia abrir. Você tinha falado que estava com um negócio que você ia abrir com sócio só, mas você não tinha detalhado. Sim. Depois eu te falo. Tô abrindo escritório virtual. É mó bacana. E hoje eu estou trabalhando na área. E é isso, não tem muito o que falar, não. Bom, eu não me apresentei, né? Falei para vocês se apresentarem, mas apesar que, dependendo de onde a gente vai colocar o vídeo, tem gente que não me conhece. Então, meu nome é Ramon, eu conheci esses dois caras, o Alisson há mais de 20... Na verdade, se for pegar a primeira vez que a gente se conheceu, tem uns 25, 27 anos, por aí, sei lá. A gente estudou na educação infantil junto. E depois foi se reencontrando picado. Eu reencontrei o Pinguim no ensino fundamental 2, na quinta série. Fui da sala dele na quinta e na sexta. O João estudava na mesma escola, mas a gente nunca estudou na mesma sala. Sempre sala diferente. Sempre sala diferente e tal. Depois foi se reencontrar no ensino médio. Aí o Pinguim foi para outra escola e eu e o João estudamos junto o ensino médio inteiro. Eu fiz física na UFO, mestrado na UFO também, e agora estou caminhando um doutorado sanduíche UFO e UPC, Politécnica de Barcelona. Isso aí. Barcelona. Eu esqueci de falar, eu sou especialista agora. Formei agora. Não, você falou. Após, você tinha terminado. Após em processo civil e direito imobiliário. Aí sim, hein? Aí sim. Mas vamos lá. Eu conheço a história de vocês e quando foi que vocês decidiram fazer o rolo de vocês tudo. Mas eu lembro de uma história boa minha e do João. Quando a gente estava no ensino médio, é diferente. O processo de seleção era diferente do processo de seleção para a universidade de hoje. Tinha um PAES, que depois virou PAS e depois parou de existir, que era um processo seriado, né, de escolha. Você fazia a prova primeiro ano, no final do primeiro ano você fazia uma prova, no final do segundo ano você fazia outra prova, no final do terceiro você fazia outra prova. E eu lembro que a gente terminou o primeiro ano, eu e o João, a gente fez a prova do país e tal, saiu o gabarito, eu fui lá na casa do João pra gente corrigir a prova junto. Aí, eu lembro que a gente tinha tirado 17 alguma coisa, 17 uns quebrados, nossa nota era muito próxima. Décimos de diferença uma da outra, mas muito próxima as notas. E a média tinha sido, acho que 13, alguma coisa assim na época. A gente tinha ficado acima da média, mas não era uma ainda nota longe. tão boa. Não era uma nota tão boa, mas acima da média. Eu lembro que eu falei, tô de boa. O João olhou pra mim e falou assim, não, essa nota não, você tá louco? Essa nota aí é pouco. Não, essa nota aí não dá o que eu quero, não. Você ficou maluco? E no segundo ano, o nego começou. Grave, nem cortar o cabelo o cara cortava. Não, foi no terceiro. No segundo ainda você cortava. Mas foi no terceiro, no segundo cortava ainda. Mas no segundo você já começou com sangue nos olhos, frenético, estudava pra caralho. E eu continuei na mesma pegada. Relaxadão, eu estudava naquela pegada normal do ensino médio, não estudava nada exagerado. Continuei naquela pegada. Aí fomos fazer a prova no final do segundo ano. Eu tirei... Arthur, pega aqui. Tá, obrigado. Eu tirei 21, eu acho. Algo do tipo, no final do segundo ano. O João tirou 30 e poucos, eu não lembro. Eu sei que você foi mais de 30. Foi uma coisa assim. No final do segundo ano. Eu fiquei com 20 e poucos, sempre mais de 30. Já era, de novo, muito acima da média da época, que a média ficava sempre entre 13. A minha já tinha subido, mas bem acima da média, mas ainda estava com uma nota baixa. A do João subiu muito. E ele falou assim, melhorou, mas eu não estou satisfeito, não. Porra, velho.
A prova vale 40, Tá doido? irmão. Tá Tá doido. doido, quer zerar a prova? Aí no terceiro, filho, o cara sumiu, secou. Com o black desse tamanho que nem cortar o black eu cortava. Pau, pau, pau. Estudando. E no terceiro foi o meu pior ano. Academicamente falando, foi meu pior ano. Separou, eu saí numa sala diferente do João Paulo. Não estudava nada. Chegava lá, colocava o caderno debaixo da mochila e foda-se. Debaixo da mesa. Levava só um caderno debaixo do braço e 2 canetas. Mas foi um ano de vida muito bom, né? Pode contar aqui que te pegaram andando no telhado da escola? Esse tipo de coisa? Não, andei no telhado da escola. Ferrou com a rede elétrica da escola, com a borracha. Mas deixa pra lá, não vai dar mau exemplo pros seus alunos, não. Você não precisa fazer. Aí aprontei tudo que tinha direito. Aprontamos muito no shopping, na porta da escola, aprontei pra caralho. Mas, academicamente falando, foi meu pior ano. Mas eu tinha um lado bom, né? Eu sempre tive uma facilidade para aprender. Então, mesmo assim, eu aprendi bastante coisa. E fomos fazer a prova no final do ano de novo. Acho que eu tirei 22. E o João tirou, acho que 35, 36. Eu sei que foi a 5ª maior nota do país do ano. No terceiro ano. Eu lembro que tinha lá o gráfico da faixa de nota, né? Quantas pessoas ficaram entre 38 e 40? Quantas pessoas ficaram... A faixa de nota sua para cima tinha acho que 5 pessoas só dentro. 5 pessoas por aí. E aí você foi com notão pro país. A nota dava para passar por uma porrada de curso. Você escolheu engenharia elétrica e fez vestibular para engenharia mecânica. Eu fiz vestibular também na época para engenharia mecânica. Reprovei por causa de 2 pontos, algo do tipo. Que meu sonho sempre foi fazer engenharia mecânica. Física era a segunda opção. Física sempre foi minha segunda opção. Aí eu passei no país para física. E o João passou nas duas. Elétrica e mecânica. Podia escolher as duas. E eu lembro que ele sempre falava assim, como, cara? Você era o único cara que me acompanhava no ensino médio, tirava as mesmas notas que eu, conseguia não reprovar, porque a gente sempre sofreu desse rolê, né? De estudar com alguém e o cara que vira seu amigo no ano passa, reprovava e a gente passava. A gente passava e o cara reprovava. A gente passava e o cara reprovava. A gente todo ano trocava de amigo. Quando a gente começou a estar junto, não acontecia isso. A gente sempre passava. Não aconteceu. O único amigo que sobreviveu mais de um ano. Eu relaxei completamente. Entrei. Mas entrei numa pegada completamente diferente da pegada que o João Paulo tava. O João entrou no primeiro ano, filho. Você é louco. Entrou com sangue no olho na faculdade. Primeiro semestre, você meteu 104 em cálculo. E cálculo, que é a matéria que mais reprova, o cara meteu 104. Mas eu gosto dessa história porque essa história mostra a diferença do empenho ou da dedicação que cada um impôs. Uhum. Você já tinha uma meta desde o primeiro ano, você já tinha uma meta, você já tinha o que você queria. Eu tava na levada de segue o bonde aí, vamos ver o que dá. Eu sei, não, você já tinha uma ideia. Ramon, é interessante você falar isso, porque de nós todos aqui, o que mais demorou para entrar na faculdade fui eu. Acho que foi 2, 3 anos depois, não foi? Ou Sim, foi... nós entramos em 2007. 2007. Não, então foi bem mais de 2 anos. Porque eu entrei em 2012, 2013. Que aí eu resolvi fazer a faculdade. Foi bem mais. Nós estávamos saindo já. Nós já estamos saindo. Mas eu acho bom, interessante você falar dessa história mesmo. Eu te interrompi? Não, pode falar. Ah, tá. Não, eu achei interessante você falar dessa história, porque pra mim, na verdade, essa questão de escolher engenharia, tudo, e meio que parar onde eu parei hoje, foi um pouco... A minha motivação foi o contrário da motivação do Alisson, né? Porque ele disse que... Eu lembro de você, que você curtia muitos carros e achava bem interessante, achava bem legal, e isso aí nunca foi meu mundo.
né? E eu sempre, assim, até pelos contatos que a gente tem, as pessoas que a gente conhece, eu conhecia muito desse mundo do direito aí, conheci muita gente que Era mais trabalhava fácil com isso, você era uma virar coisa advogado que eu. que é uma coisa que me interessava também, e é interessante que no final virou o contrário, né? É. É bem Eu interessante. E eu lembro, falo que, na verdade... pode falar. eu lembro quando você escolheu engenharia, você falava que não quero mexer com esses trem de carro, não. Eu quero desenvolver equipamento para cirurgia, para É verdade. trabalhar com coisa que ajuda os outros. Eu cagava para a mundo automobilístico. Era exatamente isso. E, na verdade, foi bem interessante, porque isso que você falou é bem verdade mesmo, que a nota que eu tirei no país no primeiro ano me assustou bastante, e me motivou a estudar mais. Só que naquela época, isso é verdade, era uma época que eu estava bem confuso, na verdade, sobre o que eu queria estudar. Eu não sabia se eu queria fazer engenharia, se eu queria fazer física. Um dia eu acordava querendo fazer medicina, dormia querendo fazer direito, e depois acordava querendo fazer engenharia de novo. Assim, foi uma fase bem caótica, mas o que eu sabia, na verdade, nessa época, era que para eu poder escolher, no final das contas, alguma coisa que eu quisesse, eu precisaria de uma nota boa. E isso que me motivou a fazer isso. E até eu queria contar para vocês, eu acho que eu já contei isso para vocês, como é que eu escolhi, né? Depois resolvi fazer, no final das contas, escolhi lá engenharia elétrica, engenharia mecânica. Contei para vocês como é que eu escolhi? Eu lembro por alto. Eu não lembro. Por alto Porque, você contar essa história. porque no dia da matrícula, a matrícula era no mesmo dia, e aí a gente recebia, na época, não sei se hoje é assim mais, a gente recebia uma pasta para cada curso que a gente passou, né? Então tinha uma pasta amarela para engenharia elétrica, uma pasta rosa para engenharia mecânica. Eu fui no dia da matrícula, eu já não sabia o que fazer, não sabia qual escolher, estava ainda completamente perdido naquela, assim, eu sabia, e isso é uma coisa que também meus pais reconheceram muito cedo também, colocaram isso na minha cabeça, olha, você tem que estudar para você ter um futuro melhor e tudo, toda aquela coisa. Então isso era uma coisa que eu buscava mesmo, que eu queria fazer, independente do que, mas eu queria estar lá dentro, também por uma questão de interesse, né? E eu escolhi lá na porta na hora da matrícula. Tinha uma sala para fazer matrícula para engenharia mecânica, uma sala para fazer engenharia elétrica. Até hoje não sei porquê, talvez porque a cor amarela me atraiu mais do que a outra cor, ou sei lá. Jogou pra cima e falou que der. Joguei para cima e foi, e acabei ficando, na verdade. Então, assim, tinha uma questão que tinha um plano de vida, eu sabia que eu queria entrar na universidade, mas não sabia para fazer o quê, né? Assim, no final das contas, acabei decidindo lá na hora, e também tive um pouco de sorte que deu certo e que foi boa para mim essa escolha. Tem um negócio interessante que você falou, que é o fato de que seus pais já colocaram na sua ideia que você tinha que entrar na universidade. Você tinha na mentalidade que você tinha que entrar na universidade, independente do curso. Você queria entrar na universidade. Porque hoje tem um processo, eu não sei se no Messias, foi onde a gente estudou, ainda é assim, porque eu não... O Messias é um público que eu não tenho mais contato. Eu sempre trabalhei e sempre fui para as escolas periféricas. Uhum. Desde quando eu comecei a dar aula, então eu sempre fui para o público de escolas periféricas. E hoje eu sinto muito grande nos alunos de escolas públicas uma visão contrária disso. Eles não querem universidade. Eles não querem. Tem aluno que às vezes a gente vai lá vem para a UF, que amostra dos cursos e tal, que tem algum evento que vai acontecer na universidade, eles têm uma certa repúdia à universidade. Eles não querem participar, não querem pisar lá. Eles enxergam que hoje o grande foco ou a grande ideia é fazer um curso técnico. Por quê? Porque em um curso técnico... É mais rápido? O curso técnico é mais rápido, é 2 anos, é tiro curto. Então você pode fazer durante a própria ensino médio. Uhum. Você sai ganhando como uma profissão, ganhando um salário próximo a um salário de quem é formado, pelo menos inicialmente, né? Você quer ver uma base disso? Hoje um técnico de segurança, um técnico de segurança não, um técnico de trabalho, ganha mais ou menos quanto? 2, 3 mil, né? Trabalho. Por aí. Isso. Por aí. Você sabe quanto que um advogado recém-formado ganha? For trabalhar de CLT? 1.800. Dá menos. Para que você vai ficar 5 anos na faculdade? Entende? O que a galera não entende é a prospecção de carreira. Sim.
São duas coisas que eles não entendem. A visão Primeiro, de longo prazo. longo prazo. Primeiro, a universidade não é algo que vai te deixar rico. Justo. Não é. Você vai ter qualidade de vida, mas você não vai ser rico. São raras as exceções de pessoas que ficam ricos por conta da universidade, por conta da... Na verdade, é uma visão... Só que eles se jogaram na Mega Sena quando estavam na universidade. Por aí. Só. Por trampo, não. É porque existe uma ideia que você tem que ter em mente que proletariado, assalariado, ele nunca vai ser rico. Ele vai ter uma qualidade de vida boa, vai ser uma classe média boa, por mais que ele seja médico, por exemplo, que é a visão que a galera tem socialmente, que é a pessoa mais bem-sucedida dentro da carreira. Proletariado ele não vai ser numa sociedade da qual a gente está inserido, e isso até o João Paulo na Alemanha, a gente aqui no Brasil é a mesma ideia. Você não vai ser rico. Ponto. A diferença é qual a qualidade de vida que você vai ter. A universidade, ela não vai te oferecer um salário alto de início, mas ela vai te dar mais opções para você evoluir profissionalmente e evoluir de forma geral do que um curso técnico. O curso técnico ele te limita. Ele vai até um certo ponto, dali para frente e você não progride mais. O problema dessa geração, o problema que eu mais sinto nos meninos hoje, é que eles levam os memes, tudo que é meme, eles levam como se fosse algo real. Eles levam como se fosse algo real. Por exemplo, existe um meme muito grande de fazer engenharia para virar motorista de Uber. Direito então, também. Os caras sempre acham que vai ser motorista. Você tem o curso de engenharia, são 9 engenharias. 9 não, tem mais. Não. Hoje acho que tá com uma pancada de engenharia. Mas na nossa época, por exemplo, eram 9 engenharias. Entrando 80 pessoas por semestre. A quantidade de gente que entra no curso. Entra muita gente e forma muita gente na engenharia. Diferente da física, que forma 3 por semestre, a engenharia forma muita gente. E tem todo tipo de gente que forma. Eu utilizei esse exemplo esses dias para trás com os alunos meus. Se você olha na sua sala, ou se você olha nas pessoas que estão na mesma sala que você, todos que estão ali têm o mesmo nível que você. Todos têm o mesmo estudo que você. Mas todos conseguem competir de igual, nem de nota, dentro de sala de aula e de qualquer outra forma. Então eles não conseguem ter essa visão que o diploma ele não vai te garantir nada. Diploma é um papel. O que vai te garantir é o que você aprendeu enquanto você estava lá. Hoje, com a quantidade de universidades que tem, a facilidade que é você entrar numa universidade, apesar que a pública ainda é muito complexo, não é tão complexo você terminar um nível superior. Não é tão difícil. Você pode conseguir terminar um nível superior mesmo sem ter um conhecimento profundo daquilo que você aprendeu por lá. E isso pode gerar pessoas com titulação, mas sem conhecimento. E essa pessoa vai ser o exemplo que não vai conseguir emprego, não vai conseguir aquilo, que acaba assustando os alunos. Não, de fato, isso para mim é uma coisa que depende muito, assim, quando eu penso, porque esse tema é um tema bem complexo, né? Quando eu penso sobre essa questão, assim, curso técnico, universidade, eu acho que, se você pensar no futuro do país, assim, de uma forma global, eu acho que se todo mundo fosse doutor em alguma coisa, o país não seria necessariamente um lugar melhor. Claro que a gente precisa de gente, a gente precisa de bons técnicos, a gente precisa de bons engenheiros, a gente precisa de bons doutores, de bons professores, a gente precisa de tudo isso. Eu acho que uma questão é a motivação para escolher as coisas, né? A motivação pessoal de cada um. Porque eu acho que no final das contas, assim, essa motivação de, eu quero fazer um curso técnico para ganhar dinheiro rápido e é isso que eu quero. É uma motivação até válida, mas eu acho que uma coisa que as pessoas têm que pensar e considerar também é como eu aproveito melhor o meu potencial, como eu posso aproveitar melhor as chances que aparecem, porque na verdade o que você falou, isso é tudo, né? O diploma é um pedaço de papel que te dá
que te abre portas. oportunidades, na verdade. E vai depender do seu conhecimento, da sua habilidade que você vai adquirir durante esse tempo, você vai poder aproveitar essas oportunidades ou não. E claro, se eu olho também para minha sala de engenharia, o futuro que o pessoal tomou, na verdade, é bem diferente. É bem diferente. Cada um seguiu um caminho totalmente diferente. Eu acho que no direito, é assim também na física, é assim também em todos os cursos. É assim que as pessoas têm a possibilidade, não é porque você estudou uma coisa que você tem que fazer aquilo pro resto da vida. Né? E eu acho que no final das contas, só para concluir, eu acho que é muito melhor as pessoas conhecerem as aspirações delas, o que elas querem do futuro, pensar bem sobre isso para poder aproveitar ao máximo. É melhor ser um bom técnico do que ser um engenheiro medíocre, né? No final das contas. Você tem que saber os seus limites. Então, eu posso até falar um pouco na prática dos dois, porque eu, antes de fazer a faculdade, eu fiz o curso técnico de mecânica industrial. Consegui um emprego na concessionária, um bom emprego, na concessionária da Mercedes, só que, é igual o João falou, te trava. Eu vi o chefe de oficina e falei, daqui 15 anos, quando eu tiver velho, vou ser chefe de oficina. Não que seja ruim, não que seja indigno, mas é o limite. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer uma faculdade. Falei, talvez de imediato eu não vou ganhar mais do que eu estou ganhando aqui, que eu ganhava muito bem. Primeiro emprego, funcionário, eu ganhava cursos, viajava, fazer curso. Só que as oportunidades que eu tive na faculdade, depois que entrei, eu nunca imaginava. Eu trabalhei no TRE. Nunca imaginava que eu estava dentro de um tribunal. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco fora da caixa e conhecer na prática também. Igual, eu tentei fazer engenharia. Nessa questão de opções, é mais ou menos o que o curso te ofereceu. O que a faculdade te ofereceu. Por exemplo, eu consegui fazer várias viagens quando eu estava na universidade, mas eu não aproveitei as oportunidades que o curso me dava. Eu não aproveitei o que o curso me oferecia e aonde eu poderia chegar com tudo aquilo que o curso oferecia. Eu acho que, de nós, o que soube mais aproveitar todos esses pontos foi o João Paulo. O João Paulo, desde quando você entrou, João, você já sabia o que a universidade poderia te oferecer e o que você precisava para atingir aquilo que a universidade poderia te oferecer. Isso é verdade. Na verdade, até uma coisa, porque eu acho que o tema geral é essa coisa de plano de vida, plano para o futuro, e tudo, né? E isso foi uma coisa que me movimentou bastante, porque quando eu decidi, eu quero fazer engenharia elétrica, fui lá, entreguei a pasta amarela no lugar da pasta rosa para fazer a matrícula. Eu já procurei conversar com o pessoal que estudava, que fazia engenharia, porque eu nunca tinha conhecido um engenheiro na vida, eu não sabia o que um engenheiro fazia direito, tinha uma ideia ali vaga, mas não sabia como é que era o curso direito. E aí o pessoal me informou que o curso de engenharia elétrica tinha uma conexão com as universidades da França, e aí tinha uma oportunidade de estudar no exterior, e aí tinha a oportunidade de fazer iniciação científica, todas as coisas que tinham na universidade. E eu diria que desde o primeiro dia, na verdade, antes de começar as aulas, eu já comecei a correr atrás dessas coisas, tanto que 2 anos e meio depois funcionou, eu consegui uma bolsa para poder ir estudar na França e fazer isso, o que eu tinha planejado lá no começo, quando eu quis. E eu tô bem convencido disso. Porque, voltando nesse assunto, curso técnico, engenharia, né, e tudo, eu acho que o que tem que motivar a pessoa a escolher um ou outro é isso, o que eu quero conseguir no futuro, qual que é a minha aspiração, e eu tô disposto a lutar por isso ou não. A se sacrificar por isso. Isso. Porque eu acho que se as pessoas quiserem, elas conseguem também, né? Não, sim, com certeza. E assim, depende, vai ter aluno no ensino médio que não vai querer fazer uma faculdade. Para que eu vou perder 5 anos, 6 anos da minha vida, se eu posso fazer um curso técnico de viver de boa? É igual você está falando. Depende da aspiração da pessoa. Depende do que cada um quer para sua vida. Então eu acho importante esse projeto. E acho importante os meninos começarem a olhar daqui 5 anos, como que ele vai se enxergar daqui 5 anos. Eu errei muito na minha vida por conta disso. Eu não tive esse planejamento. Eu comecei a planejar depois que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei consciente que eu queria.
Mas antes disso, eu fiquei, enquanto vocês estavam estudando, indo, eu fiquei rodando. Então é Eu importante também ter. demorei a ter essa Você? visão de planejamento. Eu fui depois que eu Eu formei. entrei em 2012, o João já estava. Você já estava lá na Alemanha, não estava, João? 2012? Eu tava voltando da França, em 2012. Tinha voltado da É. França e estava no Brasil. Eu terminei a faculdade, o Ramon, eu estava na faculdade aí. Terminei em 2015. 2015 terminei e entrei no doutorado. Eu estava falando o seguinte, que a galera tem essa visão que o que interessa são 5 anos de faculdade. O que você vai estudar na faculdade? E não. Tem outras. Todos os 3 passou por faculdade, sabe que nem tudo que você vê na faculdade você vai utilizar. Nossa, nada. Você vai acabar afunilando e vai para uma área que algumas partes vão ficar, não digo irrelevantes, mas menos prática no seu dia a dia. Quanto mais você afunila, menos prático vai ficando. A área que eu vou exercer, eu nem estudei na faculdade. Pois é. O que interessa, o que você tem que ter noção é o que eu vou trabalhar. O que eu vou trabalhar me motiva. O que eu vou fazer no dia a dia. Aquela área que eu vou exercer no dia a dia. Aquilo é interessante. E eu acho que aí está a principal diferença entre o curso técnico e a universidade. Porque o curso técnico é voltado diretamente para o que você vai exercer. A faculdade não. Porque a faculdade ela tem que te mostrar todas as áreas, tem que ser ampla, para depois que você vê tudo, você conseguir afunilar para qual área você tem mais interesse. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que assim, em geral, você quer fazer um curso técnico, eu acho que tem que pensar bastante se você gosta e quer e é bom naquilo que você vai trabalhar depois. Mas na universidade eu posso falar de mim mesmo, né? Eu entrei na engenharia elétrica também nesse negócio meio por acaso, mas porque eu tinha interesse em robótica, em tecnologia, em desenvolver software, essas coisas. Quando eu entrei na universidade e comecei a estudar as matérias de lá, eu vi que no final das contas eu não achava esse negócio tão legal assim não, e comecei a me orientar para um outro sentido. Comecei a estudar sistemas de energia, que é esse negócio de energia, de geração de energia, distribuição de energia, transmissão de energia. Aí comecei a achar isso aí bem legal, bem interessante, e me direcionei nesse sentido. Quando eu fui para a França, foi bem interessante que aí eu conheci o mundo do tratamento de imagens, inteligência artificial, essas coisas, isso aí começou a me interessar bastante. Fiz uma especialização nesse sentido, e depois comecei a trabalhar na indústria automobilística, assim, também não tem nada a ver com isso. Meu doutorado foi em um tema completamente diferente, sou em controle de máquinas elétricas. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que, e assim, se você tivesse me perguntado quando eu entrei na universidade se eu queria fazer isso, eu provavelmente ia ter falado que não, mas no final das contas eu estou muito feliz com as escolhas que eu tomei, porque eu passei a conhecer coisas diferentes, coisas que eu nem imaginava antes. E eu acho que essa é a principal vantagem da universidade, né? Na questão assim da sede de conhecimento, se você estiver aberto para as coisas, tem muitas oportunidades de fazer coisas diferentes, coisas que quando a gente está fora, a gente não imagina, na verdade. E eu vejo os caminhos que muitos colegas meus de faculdade tomaram, na verdade. São caminhos totalmente diferentes daquilo que eles imaginaram no começo e totalmente diferente daquilo que a gente estudou lá mesmo. Uhum. Na verdade, né? Tem muita gente que hoje estão fazendo trabalhos totalmente diferentes, bem interessantes e estão bem felizes e realizados com isso, né? E eu digo hoje, também, olhando assim, claro, eu estou na indústria automobilística, desenvolvendo carros elétricos e tudo mais, ainda existe para mim, olha que eu não sou o cara mais jovem do mundo, mas existiria a possibilidade, por exemplo, se eu ainda fosse tão interessado em direito, por exemplo, essas coisas, de eu fazer uma especialização para virar advogado de patentes. Existe essa possibilidade também. Que é o cara que ajuda os inventores a escreverem patentes, a julgar propriedade intelectual. Propriedade intelectual, na verdade. Porque, na verdade, pelo menos aqui na Europa, eu não sei como é que é o direito brasileiro com relação a isso, mas a maioria do pessoal que faz essa representação de patente, na verdade, eles são especialistas, tipo engenheiro, ou físicos, ou tudo que fazem. Tem também. Depois disso. Então, assim, existem oportunidades, né? E você sempre pode também
mudar de área. Mudar. Totalmente, totalmente. Porque a universidade, na verdade, quando eu vejo o curso de engenharia elétrica, ou todas as engenharias são mais ou menos assim, elas te dão uma base muito grande, uma base bem grande, bem expandida de coisas, pra você poder depois escolher a sua especialidade com relação àquilo que você gosta, as oportunidades que apareceram e tudo isso. Então, assim, pelo menos nessa escolha, nessa questão da universidade, eu não pensaria. Claro que é importante pensar naquilo, qual é o objetivo depois para trabalhar, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer e tudo, mas eu acho que mesmo esses objetivos dentro da universidade, quando você vai conhecendo mais oportunidades, esses objetivos mudam também. Eu acho que isso é importante. Pode entrar com a mentalidade fechada, né? Você não pode entrar e falar assim, eu só quero isso, tá, essa matéria aqui não me interessa. Porque não é aquilo que eu vou aplicar. Às vezes aquela matéria vai te ser útil para você conhecer algo que vai te mudar completamente de visão e vai te trocar o seu rumo. Eu acho que é interessante também, nessa questão do projeto de vida, e tudo saber, assim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta com relação ao meu futuro profissional e tudo, assim, do que eu queria, sempre fui com a cabeça bem aberta e sempre aberta a novas possibilidades. E do jeito que a gente contou a história, na verdade, parece que o meu caminho sempre foi reto, assim, e que tudo que o cara quis, ele conseguiu, e não foi assim. Não foi assim. Cara, eu falo pra vocês, eu acho que, não sei se dessa vocês sabem, né? Eu quis até ser astronauta, já tentei ser astronauta, só que não funcionou. Por exemplo, é um exemplo de coisa que não funcionou. Não, e tem outra coisa, não funcionou. Outra coisa interessante para falar. Você, a vida inteira, você entrou na engenharia tal, primeiro semestre. No primeiro semestre você fez inscrição para vestibular para direito. No segundo semestre também, no terceiro semestre também. Até você ir para a França, todo semestre você fazia inscrição do vestibular para direito. Sempre. Porque eu sempre estava indeciso com aquela coisa e não sabia e não tinha certeza se era aquilo mesmo, se era aquilo mesmo que era bom. E assim, eu acho que esse tipo de dúvidas no projeto profissional, elas são importantes. Uma coisa que é, na minha opinião, pelo menos tem uma coisa que é essencial. Eu tinha um professor na França que ele falava isso foi uma coisa que me marcou bastante, que ele falou assim, olha, não interessa o que vocês façam, busquem sempre a excelência. E eu acho que esse é o mais importante do projeto de vida independente. Meu pai, cachaceiro de plantão, pingoso, parou de beber, tem 6 anos que ele largou a cachaça, mas era um alcoólatra. Meu pai, num dia muito louco de cachaça, me falou uma frase que eu não esqueço. Não esqueça. Não importa o que você faça, seja o melhor naquilo que você faça. É isso que vai te abrir portas. É isso que vai fazer você sempre ser visto quando você vai procurar alguma coisa. Sempre você ser um nome a ser lembrado naquilo. Mas essa frase que você lembrou fez lembrar isso aí, mas eu queria te falar de outra coisa. Você tinha um plano que tinha etapas a ser executadas. Quando você entrou na universidade, você sabia o que você queria, mas isso nunca te impediu em ter um segundo ou terceiro plano para caso aquilo não dê certo. Claro. Você não pode estar focado e depositar 100% das suas fichas em uma única ação. Falar assim, olha, eu quero isso e é só isso que vai dar certo, é só isso que me interessa. Porque se aquilo não dá certo, se aquilo por algum motivo der algum problema, isso vai te frustrar de tal forma que vai te jogar para baixo, mas se você seja forte psicologicamente ou não, isso vai te abalar. Então você tem que sempre pensar num plano com segunda, terceiras opções e segunda, terceira saídas para caso der alguma coisa errada no meio daquilo. Acho que isso que você está falando é uma coisa muito importante também, porque isso aconteceu um pouco comigo na época, assim, logo depois da universidade, assim, recém-formado, quando eu estava procurando um emprego. Foi uma fase também muito difícil. Para mim foi muito difícil conseguir um emprego, porque acho que uma das razões para isso foi porque eu tinha em mente aquilo que eu queria, eu tinha meu objetivo, e se aquilo que eu estivesse procurando fosse um pouco diferente daquilo, eu não queria mais. E isso eu acho que foi um problema que dificultou tudo, porque você tá muito concentrado, olhando
para um lado, olhando num objeto fixo de um lado, pode ser que a oportunidade passe outros. atrás de você não viu, né? Uhum. Isso é verdade. Porque, isso se remete no que aconteceu comigo no final do ensino médio. Eu nunca quis. Não. Eu gostava muito de física e queria fazer física por questão da perícia. Perícia em física sempre me encantou. Era algo que eu queria muito fazer. Mas não era meu foco principal. Meu foco principal sempre foi engenharia mecânica. Eu queria engenharia mecânica. Entrei para física, falei, já estou aqui, vamos fazer esse rolê aí, vamos ver o que dá. Nunca fiz inscrição para outro vestibular, nunca fiz inscrição para Enem, nunca fiz porra nenhuma. Tava lá na física, vamos fazendo isso daí, vamos ver no que dá. Hoje, se eu me perguntasse há 3 anos atrás, eu até me interessava, mas hoje eu não tenho o menor interesse em fazer engenharia, talvez por hobby, mas trabalhar com física forense eu não tenho a menor vontade. É engraçado você falar isso, Ramon, porque eu acho que vocês... Não sei se eu já contei para vocês que eu já tinha vontade de fazer biologia. Antes de fazer direito. Oi? Isso eu não sabia. Então, eu tinha vontade de fazer. Só que eu comecei eu contei a questão lá do processo que eu tive contra o banco e comecei a conhecer o direito. Na prática, junto com advogado, na época advogado, depois passei por advogado, enfim. E troquei umas ideias com a juíza do caso, sobre carreira e coisa e tal. E hoje eu me falo que eu me identifiquei com o direito. Não consigo me ver fora da área jurídica. Eu tenho outros projetos, que eu gosto muito do automobilismo, fora, mas eu penso um pouco diferente de vocês. Eu tô seguindo a minha carreira e quero chegar onde eu tô. Eu tenho segundo e terceiro escape, mas é dentro da minha área. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei no primeiro semestre. Eu já pensei, eu vou formar e vou ser um advogado tributarista. Tanto é que no segundo semestre eu já arrumei um estágio dentro do escritório grande. Só que hoje, minha área é totalmente diferente. Eu vi que minha aptidão é para o direito imobiliário e agronegócio. Tanto é que é isso que eu queria falar para vocês depois, como é que vai ser meu negócio lá. E isso, aí eu concordo junto com o João, que você precisa abrir um pouco a cabeça, porque passei a faculdade inteira, e isso eu perdi muita oportunidade. Passei a faculdade inteira só tributário, e essa oportunidade passando aqui, ó, até na área que eu estou trabalhando hoje. Então é importante, quando for definir uma carreira, a gente ter uma meta onde você quer chegar, mas é igual o João falou, isso aí eu concordo em gênero, número e grau. Talvez eu estaria bem melhor hoje se eu tivesse com a cabeça um pouco aberta com a do João. Você precisa centrar no que você quer, mas abrir a cabeça. Você não tem que gastar todas as suas fichas numa única oportunidade, numa única chance. Você tem outras opções que podem te dar ideias, te dar opções bem mais interessantes. Hoje eu trabalho, com o meu 2023, com 3 opções diferentes. Meu 2023, em que começa daqui 3 meses. Eu já tenho 3 opções diferentes para 3 opções distintas do que eu queira ou não fazer, do que vai ou não dar certo. Mas dentro da sua área, né? Dentro da minha área. Não só dentro da minha área, mas assim, eu não vou mudar drasticamente de área, mas eu tenho 3 opções ali para eu progredir, porque eu acho que eu passei muito tempo estagnado. Eu tenho esse problema. Eu sou muito inquieto, mas eu acostumo muito fácil. É muito fácil acomodar. Qualquer coisinha eu acomodo. Apesar de ser muito inquieto, eu me acomodo muito fácil. Então eu me acomodei muito com dar aula. E isso estava me fermentando na minha cabeça. Então eu já comecei a bolar algumas coisas diferentes para eu dar uma agitada. Eu dar uma mudada, porque eu já estou muito acomodado. Eu acho importante nessa questão aí do projeto para 2023 ou tudo. Claro que eu tenho um planejamento também que eu quero fazer no próximo ano, no próximo tempo. Assim, para mim, falando, meu foco agora está muito mais na vida pessoal, né?
agora, que eu A tenho... máquina, a besta enjaulada. Entendedores entenderão. Tá bobo demais. Ah, mas eu acho que isso tem que ser também uma parte bem grande desse projeto. Sabe, quando eu comecei meu doutorado, eu fiz um curso que na universidade onde eu estudei sempre tinha um seminário para fazer um kickoff de todos os doutorandos. Então, todos os doutorandos se reuniam e aí tinha uns cursos pra gente. E eu fiz um curso, nessa época, um curso bem interessante, que era sobre planejamento do doutorado. Então, era assim, então, planejava o doutorado, o que eu quero fazer quando, assim, você tem 4 anos, o que você quer fazer, você colocava, por exemplo, uns blocos aqui, nesse mês, depois de 1 ano eu quero ter feito isso, depois de 2 anos eu quero ter feito aquilo, porque é um projeto grande, é um projeto, o Ramon sabe, é cansativo, durante 4 anos você manter o foco em um tema, então é bom você ter essas etapas, né, que você pode concluir no meio do negócio, pra você saber que você está fazendo, atingindo um propósito maior e chegando onde você quer chegar. E aí a gente fez isso, todos os doutorandos fizeram aquele planejamento grande, a gente tinha um mural gigantão onde a gente planejou os próximos 4 anos. E aí, depois a professora falou, olha, vocês planejaram agora o que vocês querem fazer academicamente. Agora eu quero que vocês coloquem aí no meio também, embaixo, aquilo que vocês querem realizar na vida pessoal de vocês. Quando que eu quero encontrar os meus amigos? Quando que eu quero, talvez, viajar para um lugar que eu não viajei antes? Quando é que eu quero visitar aquele primo meu que mora longe? Quando é que eu quero... Planejo isso também. Isso faz parte também desse projeto profissional, porque, na verdade, a gente só não estuda, trabalha, a gente vive também, né? Não, porque tem um outro aspecto. Tem outro aspecto importante isso eu coloco na ponta do lápis sempre que eu vou pensar profissionalmente. A questão não é quanto eu vou ganhar. A questão é quanto tempo eu vou gastar para ganhar aquele salário. Porque se você pensa só no salário, tudo bem, se eu posso fazer um curso técnico aí, arrumar 2 serviços de 8 horas semanais, 8 horas diárias, trabalhar 16 por dia e tirar mais do que uma pessoa formada. Mas que hora você vive? Que hora você gasta tempo vivendo? E isso foi algo que esse ano me travou, eu acho que do segundo semestre para frente, me travou o meu... Não digo no lado ruim do travar, mas travou meu doutorado completamente. Porque eu passei a parar mais para dedicar tempo para os meninos do que passar tempo mexendo com as coisas do doutorado. Minhas coisas do doutorado estão completamente paradas. Eu não ponho a mão em nada, eu tenho um tempão. Por conta disso. Porque eu senti que eu precisava dedicar um pouquinho mais de tempo para a minha vida. Largar um pouco desse momento frenético de 300 coisas simultaneamente, fazendo 1 milhão de coisas e buscando, abraçando o mundo e passar um tempo mais dedicando à família. Isso é relevante, isso é importante também. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso aí tem que ser um aspecto que tem que ser considerado também nessa questão da escolha profissional, escolha de tudo, tem sempre essa questão, né? Assim, qualidade de vida, acho que dinheiro é um tema também, status é uma coisa que motiva as pessoas a escolher uma coisa, não escolher a outra, e eu acho, e assim, a aptidão é uma coisa que tem que ser considerada nisso também, e se eu posso ser feliz com aquilo ou não, né? Isso. Acho que isso Porque não adianta. Eu lembro bem quando você decidiu ir fazer o doutorado, que a sua principal motivação foi exatamente isso. Você tinha formado, estava numa empresa que você não ganhava rios de dinheiro, mas você também não ganhava mal para início de carreira, estava bem. Mas a questão era, você estava fazendo aquilo que te interessava? Então você tinha 3 aspectos da vida que estavam legais, você estava razoavelmente perto da sua família, salário razoável para início de carreira, status razoável, a empresa era interessante, tinha uma profissão bem vista socialmente. trabalhando na minha área, isso. Trabalhando na sua área, mas
E a motivação pessoal? Isso. Aí tinha aquela o negócio da motivação pessoal, né? Que eu queria aprender mais, a questão da curiosidade. Eu queria fazer esse doutorado, eu queria também vir para a Alemanha, por motivos pessoais também. E no final das contas, até vim, abdiquei um pouco de algumas coisas, no sentido de estar perto da família, no sentido da questão salarial também, porque como doutorando ganha menos do que um engenheiro. Mas no final das contas fiquei mais feliz. Né? Não, você fez uma abdicação a curto prazo, que a longo prazo, salarial, digamos, que a longo prazo rendeu muito mais. Claro. Inicial. Uma vez eu fiz uma analogia que eu gostei bem com os alunos, quando a gente teve um problema com um aluno lá que tinha cometido suicídio. Aí eu fui conversar com os demais, que eu tinha mais proximidade, fui conversar com os meninos. Quando você é novo, você é muito imediatista. Você está construindo uma casa, você quer que a casa esteja logo 100%. Você já quer comprar os pisos antes de comprar o tijolo para levantar as paredes. Você já quer meter a tinta sem nem rebocar a parede. Você já quer o trem pronto de imediato. E não é assim que as coisas funcionam. Você vai gradativamente alcançando as coisas pouco a pouco, profissionalmente falando, até profissionalmente falando também, né? Mais no lado profissional. Quando você chega em um local, quando você chega em uma empresa, quando você é contratado para iniciar a sua vida profissional, você não é conhecido. Ninguém sabe quem é você ali na empresa. Até as outras empresas, você nunca trabalhou. Você está iniciando agora. Então, aos poucos, você vai conquistando seu espaço e seu respeito. Você passa a ser respeitado, a sua fala passa a ter relevância depois que você demonstra várias coisas. Empatia, você demonstra respeito, você demonstra conhecimento, você demonstra várias coisas dentro do local de trabalho, e isso aí depende de cada local de trabalho, tem algumas coisas que vão ser mais relevantes que as outras. Mas aos poucos você vai conquistando isso, não é de imediato, você já não chega se impondo, você já não chega conquistando, você tem que ir lutando gradativamente para alcançar os objetivos. No final das contas, assim, resumindo isso, porque eu concordo bastante com isso, é que assim, a vida não é uma prova de 100 metros rasos, né? É uma maratona. É mais ou menos isso. Não é uma prova de 2.500 que você vai sem relógio, né, João? Aí outra coisa que deu errado. Deu errado, muito errado. Não, que foi um negócio bem aleatório que deu errado completo pra você, né? Mas também você não tinha. É um negócio completamente aleatório que você entrou e deu errado. Mas também você não fez planejamento nenhum pra dar certo, né? Não, foi uma coisa que apareceu assim do nada, só pra contar a história pro pessoal. Talvez que uma vez eu fiz um concurso pra ser perito da Polícia Federal. E aí apareceu a oportunidade, estava nessa de trabalho, faço doutorado, faço outra coisa, apareceu esse concurso legal, salário legal, eu fui lá e fiz a prova, só me inscrevi, fui lá e fiz a prova. E para minha surpresa, eu não estava contando com isso, passei na prova e me chamaram para a prova física. E aí tinha uma prova de corrida e todo mundo tá totalmente preparado. Eu fui totalmente despreparado, nunca tinha feito um negócio desse na vida. Um pouquinho chegava lá de chinela e bermuda. Nossa, foi pra prova de corrida, tinha que correr não sei quantos metros em tantos minutos, e eu não tinha levado relógio. Não passei por causa disso, eu não sabia no final se eu tava chegando, se não tava chegando, se tinha que acelerar, não tinha que acelerar. Acabei que não passei na prova por causa disso. Assim, é uma outra coisa que não deu certo, mas também aprendi uma coisa, aprendi algumas coisas lá e levar relógio sempre. Foi legal, o que vale é a experiência no final das contas. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. E você acha que são os que mais demoramos a mentalizar aquilo que a gente quer?
Quando é que você percebeu que você devia ter um planejamento mínimo do que você quer e o que você precisa para alcançar o que você quer? Cara, para ser real, eu percebi depois de formado. Porque até a formação, eu meio que ia só igual você. Ah, tô indo, tá aqui, tá susto, tô passando, vai isso mesmo. Vai que tá bom. Só que quando eu percebi a quantidade de pessoas que formam, pelo menos no meu curso, é mais de 1 milhão. Tem bacharel em direito saindo pro ladrão aí. Balançar a Eu árvore. percebi, cai um monte. Chutar uma pedra na rua, a probabilidade de você acertar Cai um um monte. bacharel em direito Com imensa. certeza. Não, Uber de 10, 9. Pra pegar a zoeira lá. Mas eu percebi que é uma área que eu gosto, que eu sou apaixonado. E para destacar, eu preciso de ter um tipo de planejamento. Até minha vida pessoal, eu comecei a planejar, que eu não tinha planejamento nem de vida pessoal. Eu comecei a ter um desenvolvimento melhor da minha vida pessoal e profissional agora. E aí veio a pandemia que me deu esse chacoalho e eu comecei a perceber isso. Eu acho que de nós todos, o que mais demorou a entender, acho que fui eu. Porque agora que eu estou começando a construir a minha carreira. E acho que foi isso, foi nessa etapa aí, de 2019/20 para cá. Eu tive esse estalo. João, você é o contrário, né? Você tinha um planejamento sem nem perceber que você já tinha um planejamento, mais ou menos. Você entrou na universidade com um planejamento muito bem estabelecido do que você queria com a universidade, sem nem perceber que isso era o seu planejamento. Sem nem perceber que isso era o planejamento. Eu não sentei e escrevi num papel o que eu queria, ou alguma coisa assim. Se bem que teria sido legal, talvez, ter feito isso. Eu acho que hoje, pensando, eu ainda não faço planejamento na ponta do lápis, não consigo fazer, mas eu tenho mais ou menos em mente tudo que eu quero. Tipo, a minha forma de planejar é isso. O que eu quero? O que eu quero o ano que vem? O que eu quero fazer o ano que vem? Eu sempre, mais ou menos no meio do ano, eu começo a me perguntar. O que eu quero fazer o ano que vem? O que eu preciso conseguir para fazer aquilo que eu quero o ano que vem? Aí eu começo a planejar. Começo a falar, olha, tem que fazer isso, isso, isso. É sempre que dá certo? Não. É outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Quantas vezes vocês já replanejaram? Rapaz, só esse ano? Só esse ano? Vamos pegar esse passo. Rapaz, cara, foi muitas vezes. Eu não consigo nem contar, pra te falar a verdade. Inúmeras vezes. Olha, tem essa meta, vou tentar isso. Aí, de repente, você fala assim, não, isso aqui não vai dar certo, deixa eu mudar, cara, deixa eu pensar de novo. A carreira em si, eu replanejei umas 6 vezes. Que eu queria, de fato. Pra falar a verdade, eu replanejo minha carreira todo dia. Sério? Eu tenho algumas coisas que eu quero atingir, que eu ainda tenho chance de atingir, mas é o que a gente estava falando. Eu sempre tenho um segundo, terceiro plano. Eu sempre tenho outras 2 coisas que eu quero. Hoje eu tenho um foco principal, profissional, e tenho 2 outros focos que, se eu conseguir, está ok, está de boa. Se der certo esses outros 2, para mim também está sossegado. Mas eu tenho o meu principal, que eu ainda estou correndo atrás para ver se ele vai dar certo ou não. Se ele não der certo, tem outros 2 para eu conseguir lutar, correr atrás e ir atrás deles para ver se eu consigo atingir eles. Espera aí, rapidinho. Ele foi ali... Mas... Pode falar. Não, só para comentar isso aí, eu acho que isso aí é um aspecto também. Já vou jogar com você. Voltou. Voltei. Não, isso aí para mim é um aspecto muito importante também, porque na verdade é aquilo que a gente falou antes, né? Se o planejamento for aquela coisa estática, aquele negócio, nossa, eu planejei isso aqui há 5 anos atrás, a minha vida tem que ser desse jeito. Não, na verdade, você perde as oportunidades que aparecem, né? Porque às vezes aquilo que você queria há 1 ano atrás não é aquilo que você quer hoje, né?
Uhum. Porque nós somos pessoas em mutação, a gente muda baseado nas experiências que a gente tem, nas coisas que a gente conhece, nas oportunidades que a gente recebe, e é por isso que é importante pensar, considerando esses aspectos, né, o que me faz feliz, no que eu sou bom, quais são as minhas aspirações, onde que eu quero chegar, e sempre pensar nisso, nesse planejamento de novo, né, mas o importante, para mim, o mais importante nesse planejamento, no planejamento que eu faço, assim, para minha vida é assim, ó, as coisas que eu tô fazendo hoje, será que elas me dão condição de atingir o que eu quero? Independente do que seja. A minha pergunta a foco também é a seguinte, em 5 anos, como eu quero estar? Como eu me vejo daqui a 5 anos? Essa pergunta é fundamental. Essa pergunta é fundamental. E aí fica... Pode falar comigo. Não foi bem essa pergunta que eu fiz lá quando eu te falei, quando eu comecei a planejar. Eu me perguntei, onde eu quero estar daqui 10, 15 anos? Não foi nem 5, foi 10 e 15 anos. Eu já estava a ideia é daqui 5 e daqui 10. Uhum. Começa com essa, 5, 10 anos, e vamos ver se esses 5, 10 anos é suficiente. E aí fica no que o João estava falando. O que eu estou fazendo hoje vai me proporcionar estar onde eu quero estar daqui a 5 anos? E o que eu tenho que mudar ou o que eu tenho que buscar fazer para atingir aonde eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Entende? Porque, assim, e agora vai mais por vivência e por convívio com o aluno de forma geral, a gente tem o hábito de não ser forçado ao nosso máximo. Acho que o João vivenciou isso. A faculdade, por mais que ela seja um pouco complexa, nem sempre ela vai ser aquele bicho de 7 cabeças que possa parecer. Às vezes você vai achar suavão. Nem precisa estudar, isso daí vai ser de boa. Vai lá e faz a prova suavão, passa sossegado. Ensino médio, então, filho, nem se fala. O ensino médio é teta demais. Era teta na nossa época, hoje é mais fácil ainda. Então, o ensino, a educação, o empenho que você tem que estar, não tem que ser para o agora, para as notas de agora, para passar agora. Tem que ser para o que esse aprendizado vai me possibilitar lá na frente. Como que esse aprendizado que eu vou ter aqui agora vai me facilitar a ter um raciocínio melhor lá na frente. Me facilitar a pensar de forma mais rápida lá na frente. Isso aí é um negócio interessante também, porque eu acho que isso aí conecta os dois assuntos que a gente falou. Esse assunto aí de se o meu plano de 10 a 15 anos muda ou não, e se a gente está se preparando legal para fazer isso. Assim, um pouco falando sobre mim, eu sempre me interessei assim por línguas estrangeiras, essas coisas assim, outros países, outras culturas, sempre foi um pouco meu esquema, e teve uma época que eu tinha esse sonho mesmo, esse objetivo, eu me via daqui a 10 a 15 anos, aí eu queria ser diplomata de todo jeito, vocês lembram disso, né? Lembro. Eu descobri que era diplomata por causa sua. No primeiro ano você queria ser diplomata, eu fui pesquisar que porra era diplomata. Eu ainda achava que era um chocolate, né? Mas então, que eu era bem interessado por essas coisas e tudo, e acabou assim, eu escolhi um caminho diferente para tudo isso. Então, assim, meu plano foi se atualizando e eu aterrissei em um lugar diferente. Mas se olhar, na verdade, onde eu tô hoje, na verdade, porque eu me interessava por essa coisa, a questão da carreira de diplomata, assim, viver em outros países, falar línguas diferentes e tudo. Na verdade, é tudo que eu faço hoje como engenheiro, na verdade, em uma indústria que é totalmente internacional. Eu moro em outro país, a indústria é totalmente internacionalizada, tem que sempre viajar para ver os clientes em outros países. Tá sempre convivendo com gente de cultura diferente. É isso, e trabalhando, na verdade, como engenheiro, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu gosto. Então, na verdade, de um jeito ou de outro, um pouco daquele objetivo
que eu tinha naquela época e que eu, na verdade, me preparei um pouco para aquilo também, toda essa preparação me foi útil hoje, me é útil hoje, e um pedaço daquele objetivo, eu posso dizer que foi atingido. Né? Isso me traz bastante satisfação. É aquela velha que a gente, na nossa época, já escutava, hoje acho que é bem maior. Para que eu estou estudando isso? Meu amigo, você não vai saber o porquê que você está estudando isso até você precisar daquilo que você está estudando. Dia ou outro, uma situação que você precisar daquilo que você está estudando, aí você vai falar, bom, deveria ter dado mais atenção para aquilo. Precisava ter dado mais atenção para aquilo que eu estava fazendo? Já vou, filho, já ajudo você. Então, tipo, tudo isso que você vai vivenciando, todas as experiências que você vai coletando no dia a dia, as pessoas com que você se espelha ou que você conhece no dia a dia, todas essas pessoas vão te agregar alguma coisa que lá na frente vai ser útil. Por exemplo, João Paulo. O João Paulo é alguém que eu conheci no ensino médio, ensino fundamental médio, e o Pinguim também. Médio. Fundamental para médio, e que tudo que a gente conversa, tudo que a gente debate, sempre agrega alguma coisa, alguma informação, alguma motivação, ou algo que a gente vai utilizar lá na frente. Isso é verdade, isso é verdade. Muita roda de conversa. Quando você está aqui até 6, 7 horas da manhã. 7 da manhã. Aí conversa, viu? Aí tem papo, aí tem papo. Show, pai. Mas, Pinguim, conta como é que é essa história aí de direito agrário, o que você decidiu agora fazer, por que você mudou isso, qual foi a sua motivação, como é que é isso? Deixa eu só colocar um fone que eu... Parece colocar o fone que o vizinho começou a tocar um sertanejo aqui. Repete aí o que você falou. Como é que é esse lance do direito agrário, sei lá, o que você está fazendo uma especialização agora? O que te motivou a fazer isso? Como é que é isso? Deixa eu só, você sabe que eu sou interativo, eu não consigo ficar quieto, mas deixa eu só fazer um comentário da diferença de 2 pais de família para um solteiro. Olha o fundo do meu do João Paulo, olha o fundo do Pinguim. Sacanagem, velho. Só foto de família, do cara é só livro. Isso vai mudar, isso vai mudar. Cara, na verdade é o seguinte, eu tive contato com o direito do agronegócio no meu 3º semestre da faculdade. Eu consegui um estágio lá num escritório forte aqui de Uberlândia. Só que eu não dei, sabe aquela história que o Ramon falando, não dá moral? Porque nessa matéria eu tive lá na faculdade. E passei, fiquei um ano, aprendi alguma coisa e comecei, e sempre naquela que eu te falei, ficar focado no direito tributário. Passando, entrando, estudei, terminei a faculdade, e eu comecei a pesquisar as áreas. E eu tive um certo contato com um amigo meu da faculdade, e eu comecei a perceber que o agronegócio e o direito imobiliário também é uma vocação minha, eu gosto. É algo que eu sei lidar. Tanto é que nas fases de teste para entrar no escritório lá, no estágio, eu passei 2 etapas, eu não fiz 2 etapas. Já fui conversar direto com o advogado-chefe. Porque eu meio que já, não é dominava, mas eu tinha uma certa intuição sobre aquilo. Não sei se intuição é a palavra certa. Mas vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Aptidão, talvez, né? Isso, aptidão, isso. E é algo que eu gosto, que eu fico bem falando. É algo que eu desenvolvo. E é isso, eu comecei a ouvir mais o que eu gosto. Tipo, igual vocês, sabe? Isso me fez lembrar um negócio. Ei, lá vem. Dá até medo Não, agora. uma vez. O pior é que ele lembra, eu não lembro desses trem. Eu lembro. Eu não lembro. Eu lembro de tudo. Uma vez. Metade é tudo exagerado, você diminui aí. Não, filho. 50%. Uma vez. Tava eu, o João e a Carla fazendo trabalho de grupo. Não tava no meio desse meio, não. Tudo bem. Não, o trabalho era. Tinha que pegar uma notícia
de uma revista, porque a gente é velho, né? Na nossa época não tinha celular, tablet, site e tal, tinha que pegar de uma revista. Então eu tinha que pegar uma notícia de uma revista e apresentar um trabalho. Aí chegou no dia da apresentação, virei pro João, é a gente que apresenta hoje, cara. Você fez alguma coisa? Não. Virei pra cara. Carlos, você fez alguma coisa? Não. Então, peraí. Aí desci lá embaixo, lá na biblioteca, peguei uma revista, peguei uma notícia, escolhi uma notícia. Peguei 3 revistas, eu acho, não lembro. Pegamos uma dessas 3 revistas, escolhemos uma notícia nós 3, lemos o trabalho e escolhemos uma lá, lemos e tal, fomos apresentar. E tinha que montar cartaz. Aí chegou lá na hora, a gente não tinha, óbvio que a gente não tinha cartaz, porque a gente fez o negócio na hora, né? Não tinha como ter feito cartaz. Não tinha nem comprado cartaz para fazer a porra do trabalho. Aí a hora que nós chegamos lá na frente, a professora, mas vocês não tem cartaz, não. A gente é contra a fabricação de cartaz porque polui o meio ambiente. Não, Miguel. Cara, e macetamos na apresentação, filho. Macetamos. Nós pegamos um tema lá que nós já sabia, e apresentamos e macetamos. Eu, a Carla e o João. Os caras ficaram putos com a gente, filho, porque eles viram que a gente fez a sala de aula na hora. E a velha, a Ângela, lembra, João? Lembro. A Ângela elogiando. Cara, foi bom demais, né? Isso que eu chamo de arrombado. Mano, eles eram reis dos miguéis. Não tinha lógica, não. Vai ser bom de migué assim lá longe. Nem fala. O que a gente aprontou naquele Messias lá não tá no gibi, viu? Nossa senhora, filho. Nós aprontamos, mas muito. Não, apresentação de trabalho, filho. Eu lembro de um também que esse eu passava mal de rir. Esse a gente fez, de fato, o trabalho. Mas como a gente era do contra, decidimos seguir uma linha completamente diferente do trivial, digamos assim. Eu não lembro qual que era o tema direito, mas acho que a gente tinha que falar sobre aborto, sobre sexualização. Não. Era sobre se as pessoas precisam de informação ou não para prevenção de gravidez na adolescência. Eu lembro disso. Era isso mesmo. A gente decidiu ir pelo lado oposto e falar assim, não. É porque o povo fala demais sobre isso. E decidiu defender esse ponto. Nossa, mano, apanhando esse dia. Sabe, eu não sei se essa aqui você vai colocar na versão final do negócio aqui, mas eu tava pensando nisso nesses diesse. Esse aqui é pra cortar. Eu tava pensando nisso nesses dias. Eu lembro desse texto que a gente escreveu. A gente escreveu um texto sobre isso, falando que o excesso de informação é que aí faz a molecada ficar interessada no negócio. Curioso. Ficou grávida por causa disso. A gente montou uma argumentação nisso. Bicho, você parou pra pensar que isso aí é que o pessoal tá acreditando hoje em dia? Vocês, ó. A culpa é de vocês. A gente fez de zoeira. Foi zoeira total. A gente falou assim, não, vamos falar assim que vai ser legal. Todo mundo vai debater, vai ficar tudo puto com a gente. Tudo puto com a gente. Foi isso. E virou mainstream agora o negócio. Todo mundo tá acreditando nisso. A galera acreditando em, vamos combater as escolas, não sei o quê. Isso. E eu tava pensando também, lembra aquela vez que a gente conversou com a sua prima pra convencer ela de que ela não existe? Lembro. Cara, é isso. Eu vendo assim, o jeito que o povo tá conversando hoje, o jeito que a galera fica argumentando. Cara, os trem que a gente fazia de zoeira. Cara. Tá virando verdade, é verdade. Nós fazia de zoeira assim, total. Não, teve uma que a gente mandou também, que nessa mesma base de argumento, que era mais ou menos a ideia do Morgan Freeman sobre preconceito. Que o racismo só existe porque a galera fala muito disso. Tinha um negócio desse também. O Morgan Freeman mandou esse tempo pra trás numa entrevista. Se a galera não falar de faz tempo também que falou isso. Faz tempo, não? Faz tempo. Mas assim, é que a gente pegava as coisas assim, não, vamos fazer uma coisa aqui, vamos escolher uma coisa absurda e falar isso, defender isso, argumentar só pra zoeira. Só pelo prazer da discórdia. De pensar em algo absurdo de provocar discórdia. Só. E de provocar e assim, convencer os outros de que a gente tá certo, mesmo sabendo que a gente tava errado.
Ô, nós era muito encapetado, não tinha lógica. Isso. Mas é muito louco saber que o mundo capotou assim, ó. E agora a gente sabia que a gente tava errado, convenceu o povo que tá certo, agora tá todo mundo acreditando que isso aí. Todo mundo acha que isso é verdade. Cara, e você vê a gente falava, filho, a gente falava como se a gente acreditasse de fato naquilo. E vocês é brabo, político argumentava, nato. e a professora, puta da vida, filho. Como é que era? Era a Shrek, como é que era o nome dela? Não lembro o nome dela. Nossa, eu lembro dela, do Shrek. Português, Ai, com como é uma que ela palha chama? no dente. É, eu não lembro dela, eu não lembro como é que Eu não ela lembro o nome dela, não. Mas ela grilada, filho. O que vocês Ô, estão isso aí falando é um isso absurdo. você corta, hein? Porque você não sabe onde é que você vai mostrar isso aí. Isso não. Eles aí depois eles fazem uns cortes e falam que eu sei que tá falando isso. Falando da mulher do Shrek lá. Não, mas eu conto isso. Esse trem aí eu conto. Eu vou precisar sair daqui a pouco. Que isso, filho? Achei que você tava... eu tinha uma garrafa aqui. Eu preciso sair também, 11 horas já. Achei que você tava capotando aí, caindo. Não, e eu ainda falei, né? Vou começar cedo, porque senão o João vai dormir 11 horas. Conversa demais, mano. Você tá louco. Não, isso deixa vai longe. E olha que não tem ninguém tomando cerveja, vinho, essas coisas, hein? Né? Nossa. Verdade. Pô, eu tava lembrando, vocês sabe viram, esses dias, João? Você lembra do dia que você trouxe barril de Paulaner? Cara, eu brotei lá na casa do João com um fardo de Skol Beats. Tomamos um fardo de Skol Beats, conversando com o pai dele e tal, todo mundo foi dormir. Na época o Samuel tinha uma mesa de sinuca. Foi lá pra fora, colocou o barril na mesa, começou a jogar sinuca. E tomando barril tomando e jogando sinuca, tomando. 5 litros o barril, tomando. Só eu e o João. Tomando, jogando cerveja e tal. Lá pelas tantas eu virei e falei assim, João, a torneira estragou aqui, cara, não tá saindo. Ele pegou o barril, levantou. Estragou não, nós secamos o bagulho. Tem base não, filho. Tem base. Oi, pergunta. Nenhum tonto, sobrão, assim, tipo... De boa, jogando sinuca. Jogando sinuca, assim, com a bola na mão, né? Jogando na cabeça do outro. Mas todo mundo normal. De boa, de boa. Tá louco. Véi, eu tô vendo que a luz tá iluminando a minha testa. Olha lá, cara, tanto que minha testa tá brilhando, olha aqui. Testa? Eu já não sei mais o que é testa, o que é couro cabeludo, filho. O pior que eu não tô sabendo mesmo, não. Olha lá, velho. Olha lá, filho. O cara tá igual o Vegeta. Pior que eu tô parecendo Vegeta mesmo, hein? Eu tô parecendo, de jeito que tô parecendo o Freeza, velho. Não, mas é melhor ficar parecendo o Vegeta do que ficar parecendo o nosso professor da moita lá, lembra dele? Ah, o Moitinha. 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 Não, Haroldo. Ah, o Haroldo, cara. O Antônio era o passarinho. O Antônio era o passarinho. Se desenterrou. O Haroldo agora se desenterrou. Eu lembro. O cara deu aula pra gente óbvio. 4 meses no primeiro ano, filho. A gente lembra do cara porque o cara falava é óbvio. É óbvio. Eu lembro dele, eu lembro do Robson também. Você mandou foto dele esses dias aí. Robson. Tá velho, viu? Tá louco, filho. Tá parecendo o Vin Diesel, do mesmo jeito. Careca não fica velho? Você vê a feição dos traços do cara, tá velho. Ele é um dos nomes do gabarito lá. É mesmo? Ele foi um dos que abriu junto lá. Pô, eu tô com fome, o cara me fala um trem desse. Ele me fala, tô indo pra cama agora, não quero comer antes de dormir, não. São 11 horas da noite, vou assaltar a geladeira ali. Tá louco, velho. Tá louco. Então... Pô, né? Precisava marcar mais uns rolê desses pra gente gravar, fazer, tocar uns assuntos. Certeza. Aí, precisava. Mas pra falar aqui pro seu vídeo, é porque eu tenho que ir embora mesmo. Você quer falar, tipo, uma frase final, assim, tipo, um negócio pra concluir? Então, é isso que eu ia falar. Vamos dar uma fechada. Tipo, cada um fala um pouco aí, o que quer finalizar e a gente encerra. O que você deixaria de ideia para como um adolescente no ensino médio pode planejar e pensar de melhor forma a vida dele, a carreira dele, a vida educacional dele? Pode começar, João. Pode começar. Primeiro os mais longe. Tá bom, começar.
falar pra vocês, pessoal, assim, espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês como que ter um projeto de vida, como que isso é importante, na verdade, como isso foi, na verdade, até decisivo nas nossas vidas. É de verdade uma coisa bem importante planejar a curto, médio e longo prazo o que está acontecendo, o que vocês querem, o que vocês almejam. E eu falo para vocês, conversem com as pessoas próximas de vocês, conversem com outras pessoas, procurem novas ideias, e não deixem se limitar pelas crenças limitadoras, né? Existem muitas crenças limitadoras. Estudante de escola pública não entra em universidade federal. Isso é mentira, isso não existe. Lutem pelos seus sonhos e procurem fazer o melhor e procurar e buscar sempre a excelência naquilo que vocês fazem, que no final das contas as coisas acontecem por si. Isso aí. Eu quero falar mais a complementar o que o João falou. Não desista, tá? Às vezes você não consegue uma matéria, por exemplo, de física. Eu era horrível em física. Quem me ajudava, às vezes, era o Ramon. Mas eu nunca desisti. E consegui entrar na faculdade, mesmo sendo particular. Não desista. Não desista do seu sonho. Pare de ficar perdendo tempo com coisas que não vai te agregar valor na sua vida. Isso, a juventude hoje está, igual o Ramon falou, está tudo imediatista. Querendo só o agora e esquecendo o amanhã. Procurar... eu tava pensando nisso, mas eu falei, não vou falar não, porque senão vai ser zoeira. Mas esquece esse negócio de TikTok um pouco. Precisa valorizar a sua vida mais amanhã. Então é isso, galera. Valeu demais. Falou. E espero que depois a gente reúne mais uns domingos aí pra gente trocar outras ideias. Fechou, então. Mano, fechou. Falou. Valeu, João. Valeu, Pinguim. Valeu, Falou. galera. Tudo de bom pra vocês. Você também. Falou. Tchau.